Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. 39 anos de casamento, você consegue imaginar o quanto é? É uma grande metade de uma vida passada juntos. Eu sonhava em viver até o fim com minha esposa, com quem estamos juntos há muitos anos. Meus amigos e colegas me invejavam porque eu tinha um casamento muito forte. Mas só pareceu assim à primeira vista. Claro que sim, exclamei no meu celular enquanto dirigia para o oeste na I-70, a cerca de 2 horas de Columbus, em um lindo domingo ensolarado de julho. Eu tive que gritar no telefone. Eu estava viajando pela rodovia a 70 milhas por hora com as 2 janelas abaixadas e o teto solar aberto. O carro soava como um túnel de vento, mas o motor ronronava, e ele se comportava tão suavemente quanto um veículo muito mais caro. Era um Ford Probe 1996, um dos melhores carros de Detroit com custo-benefício, e era meu, um presente de aposentadoria da minha esposa que eu tinha acabado de pegar em Washington, D.C., no dia anterior. Isso é incrível, gritei para minha esposa, Tracy. Esse pode ser o melhor presente que alguém já me deu. Fico feliz que esteja gostando, só tome cuidado para não se divertir muito e acabar com uma multa pesada por excesso de velocidade. Não vou pagar por isso, ela disse alegremente. Não se preocupe, querida, estou apenas 10 acima do limite e a estrada está bem limpa, acho que estou livre. Tudo bem então, te vejo amanhã à noite, ela disse antes de desligar. Joguei meu telefone no banco do passageiro vago e soltei um grito de alegria. Eu estava dirigindo por aproximadamente 5 horas, com a intenção de parar em Columbus para jantar e passar a noite como parte do meu plano. Eu já tinha feito uma reserva de hotel. Aos 63, eu não esperava ser capaz de suportar uma viagem de 12 horas em um único dia, como eu poderia ter feito aos 35 ou mesmo aos 45. Se Tracy estivesse comigo, nós teríamos compartilhado a viagem e provavelmente completado tudo em um dia. No entanto, para esta viagem em particular, eu estava viajando sozinho. Sou fã do Probe desde que testei um em 1988. A maioria das concessionárias da minha área recebeu um como modelo de estreia para lançar o mais novo Ford para o ano modelo de 1989. Fiquei atraído por sua aparência desde o momento em que o vi, mas esperei uma semana antes de visitar a concessionária Ford mais próxima para fazer um test drive. Foi amor à primeira viagem. O motor Probe original, feito pela Mazda, era rápido e potente, oferecia ótima quilometragem e tinha uma dirigibilidade incrivelmente responsiva, semelhante à de um carro de corrida. Apenas um leve movimento do volante fazia o carro se mover um pé na estrada. Foi realmente impressionante. Dirigi meu primeiro carro por 11 anos, seguido por outros 11 com o segundo. Comprei o segundo carro em 1997, seu último ano modelo, e percorri quase 220 mil milhas antes de ele ser destruído em um acidente causado por outra pessoa. Apesar das tentativas de encontrar substitutos no eBay e plataformas semelhantes, não tive sucesso. Consequentemente, nos últimos 2 anos, dirigi relutantemente o que eu considerava ser apenas mais um carro comum. Na semana passada, me aposentei de uma carreira de 40 anos na indústria de seguros, onde trabalhei duro como um dos inúmeros rostos anônimos em um cubículo. Embora o trabalho fosse frequentemente monótono, a compensação era suficiente, evidenciada pela minha aposentadoria antecipada, alguns anos antes de completar 65 anos. Meus colegas organizaram uma pequena cerimônia de despedida, com a presença da minha esposa. Eles me presentearam com presentes de despedida atenciosos, mas o ponto alto veio quando minha esposa me presenteou com uma chave, uma das minhas antigas chaves de sonda acompanhada de um bilhete. Acontece que ela e meu genro estavam procurando uma sonda para mim e localizaram uma em excelentes condições, com apenas 100 mil milhas no odômetro perto de Washington, D.C. O plano para o fim de semana era que eu voasse para D.C. e passasse um dia e meio com as crianças e netos.
Então, depois do almoço no domingo, eu deveria dirigir aproximadamente 7 horas até Columbus, passar a noite e completar o resto da viagem depois do café da manhã na segunda-feira, chegando em casa no início da tarde. Inicialmente, fiquei intrigado porque Tracy havia reservado um hotel para domingo, porque pensei que ela se juntaria a mim e que passaríamos direto. No entanto, ela me informou que nessa viagem eu estaria viajando sozinho para poder dirigir e me familiarizar com meu novo carro, um GT Turbo preto. Em 1990, a Ford havia mudado para a fabricação de motores de sonda, e a única maneira de igualar o desempenho do motor Mazda era instalando um V6 turbo alimentado. Ele certamente rugia, mas não era mais tão econômico quanto 4 cilindros da Mazda. Uma parte significativa da etapa inicial da jornada nos levou pelas montanhas da Virgínia Ocidental, uma experiência que é sempre emocionante, mas potencialmente perigosa. Manobrar por 2 ou 3 faixas de trânsito, desconsiderar o limite de velocidade de 70 milhas por hora, lidar com semi-reboques imponentes, navegar em curvas fechadas e lidar com mudanças de faixa erráticas pode fazer com que pareça um caos, não adequado para os fracos de coração. Com base em minhas experiências anteriores com 2 sondas anteriores, confio que este carro lidará com quaisquer desafios que surjam e, pessoalmente, acho o terreno montanhoso emocionante. No entanto, depois desse trecho, é principalmente uma rodovia reta, o que tende a ser monótono, já que não posso levar o carro ao limite como eu preferiria. Normalmente, o limite de velocidade cai para 60 ou 65, o que significa que eu naturalmente o excederia ainda a 70 ou 75, mas mesmo assim, a vigilância é essencial devido à presença da polícia, especialmente em Ohio. Depois de conversar com Tracy, parei em um posto de gasolina e, depois de abastecer, fui até a loja de conveniência para comprar um refrigerante. O caixa olhou para mim, depois para o meu carro. Que beleza, senhor! Que sonda, não é? Fiquei impressionado com o conhecimento dele, considerando que ele provavelmente nem tinha nascido quando eles pararam de produzir o carro. Sim, é, respondi orgulhosamente, elevando-me em minha estatura de 5 minutos e 1 segundo e 1. Um presente de aposentadoria que peguei em DC ontem. Voltando para Illinois. Uau, ela é muito legal. Acenei para o jovem caixa e confiantemente voltei para o meu carro. Só por causa dele, fiquei na embreagem por um momento, depois engatei a marcha e cantei levemente os pneus, um feito nem sempre fácil com um veículo de tração dianteira. Enquanto dirigia, repassei The Weeknd em minha mente. Eu tinha aproveitado um tempo de qualidade com minha filha, seu marido e meu único neto. Agora que estava aposentada, prometi silenciosamente a mim mesma passar mais tempo com o garotinho pessoalmente. Vê-lo no Facetime foi legal, mas nada superou estar lá pessoalmente. Passei por um carro que parecia estar ocupado por adolescentes. Elas me cumprimentaram com uma buzina enquanto eu passava em alta velocidade, meu cabelo grisalho esvoaçante preso ao vento. Olhando rapidamente para a garota atrás do volante, ela evocou memórias da minha Tracy em sua juventude. Cabelo loiro longo, uma silhueta graciosa e o que eu acredito serem olhos azuis. Ah, minha Tracy, a anfitriã deste evento, se preferir. Não exatamente como eu a vi pela primeira vez aos 19 anos, mas ainda é uma mulher incrível aos 63. Claro, ela pode pesar uns 20 quilos a mais e seu cabelo loiro provavelmente é mais engarrafado do que natural, mas ela ainda atrai a atenção de nossos colegas e até mesmo de alguns jovens. No outono passado, pensei em levá-la para a inauguração do museu, onde ela ousou fazer mais ao usar um suéter rosa bastante revelador. Eu sabia que ela estava um pouco envergonhada de aparecer com tal roupa em público, mas ela fez isso porque sabia que eu adoro essa imagem. Em resposta, expressei minha gratidão a ela, dando-lhe uma noite inesquecível. Conheci Tracy pela primeira vez durante meu 2º ano na Indiana State University. Ela tinha acabado de se mudar para o dormitório onde eu residi pelos últimos 2 anos. Enquanto brincava de frisbee do lado de fora com alguns colegas residentes, Tracy chegou com seus pais para se acomodar. No momento em que coloquei os olhos nela, fiquei cativado, um fato que ficou evidente quando um dos meus amigos acidentalmente me acertou com um arremesso enquanto eu estava perdido em admiração. Parando meu jogo, aproximei-me de Tracy e sua família, oferecendo assistência. No entanto, seu pai,
ao vislumbrar meu longo cabelo cacheado, reagiu com desdém e educadamente recusou. Aproveitando a deixa, recuei. Uma semana depois, eu a encontrei no dormitório e me apresentei. Sentindo sua falta de entusiasmo, eu prontamente me desliguei e saí da cena. 2 semanas depois, eu a vi passeando de mãos dadas com um cara do dormitório que morava 2 andares acima de mim. Ele parecia ser um nerd ostentando um bigode curto e eriçado. Claramente, eu não era o tipo dela, mas isso não me incomodava nem um pouco. Eu ocasionalmente a encontrava no dormitório e me envolvia em conversas educadas e triviais. Como ela não fazia parte do meu círculo social, eu não tinha nenhuma razão convincente para interagir com ela. Ela não demonstrou interesse e eu não estava inclinado a investir nenhum esforço em persegui-la. Embora eu possa não ter sido um ideal romântico, eu me saí bem com outras garotas e não tinha necessidade de tolerar a atitude de ninguém. 2 anos depois, ela apareceu em uma festa pré-semestral organizada por alguns amigos. O senhor bigode eriçado já tinha se formado e ela veio sozinha. Pensei em tentar de novo e, se me deparasse com rejeição ou atitude, seguiria em frente. Sem mal, sem falta. Tracy era formada em administração numa época em que não havia muitas mulheres na área. A maioria dos formados em administração no meu andar a viam como assertiva, embora não conseguissem explicar bem o porquê, já que ela não falava muito. Conhecendo alguns desses caras, suspeitei que eles estavam simplesmente intimidados pela inteligência dela e sua recusa em se conformar às normas tradicionais do mundo dos negócios. Quando me aproximei dela, não tinha grandes expectativas, mas estava claro que ela não se sentia confortável sozinha em uma sala lotada, pois parecia bastante nervosa quando me aproximei. A reação dela foi como se eu tivesse assustado uma pessoa se afogando ao oferecer ajuda. "Você sempre toma 2 cervejas", ela comentou bruscamente, olhando para os copos em cada uma das minhas mãos. Eu quase retruquei com um comentário sarcástico, mas por algum motivo escolhi me conter. Basicamente, respondi casualmente. "Sou bastante ambidestro, então não gosto de ter favoritos." Ela balançou a cabeça levemente. Quando comecei a me afastar, ela inesperadamente colocou a mão esquerda no meu antebraço direito para me parar, entrando no meu espaço pessoal. Fiquei surpreso quando me elevei sobre ela com 1,75 metros ficando na ponta dos pés. Ela agarrou um punhado de cachos em cada um dos meus ombros, puxando meu rosto para o dela antes de plantar suavemente um beijo sensual em meus lábios. Quando ela deu um passo para trás, ficando na ponta dos pés, fiquei fascinado por seu olhar azul gentil. Fechando a distância, eu a abracei e a beijei gentilmente, tentando não derramar uma gota de cerveja. Saímos da festa juntos e passamos as 2 horas seguintes conversando, apenas conversando, em um canto mal iluminado da sala de estar do dormitório. Daquele momento em diante, ficamos inseparáveis e eventualmente nos casamos logo após a formatura. Embora os pais dela não tenham ficado felizes com a escolha dela, eu não dei a mínima para a opinião deles. Após a formatura, nós dois encontramos bons empregos e tudo estava indo bem. Nossa vida na hora de dormir continuou intensa, embora tenha se tornado menos frequente em comparação a quando estávamos na faculdade. Alison entrou em nossas vidas 3 anos depois do nosso casamento. Ela trouxe imensa alegria para nós dois e houve ocasiões em que brincávamos pela chance de segurá-la. Essa competição amigável só se intensificava quando visitávamos qualquer um dos dois avós. Estou convencido de que, durante seus 2 primeiros anos, Alison mal tocava no chão quando estávamos em suas casas. Refletir sobre aqueles primeiros anos trouxe um sorriso ao meu rosto. Quando olhei para cima, percebi que estava me aproximando da primeira saída para Columbus. Ignorando isso, senti um forte desejo de continuar dirigindo, ansioso para voltar para casa, para minha esposa, Tracy. Sacrificar a reserva do hotel parecia insignificante comparado à perspectiva de estar com ela mais cedo. Encostando, cancelei prontamente o quarto e pensei em ligar para Tracy. No entanto, optei pelo elemento surpresa, planejando chegar em casa no meio da noite e me deitar na cama ao lado dela. 2 horas depois de Columbus, fui a um dos restaurantes de parada de descanso. Enquanto estava lá, liguei para Tracy, fingindo estar ligando do meu quarto de hotel para saber como ela estava. Era óbvio que ela tinha esquecido o telefone em algum lugar e correu para pegá-lo,
porque quando ela atendeu, sua voz estava um pouco sem fôlego. Ei, guarde esse fôlego para mim amanhã, brinquei quando ela atendeu o telefone. Claro, querida, ela respondeu. Senti muito sua falta. Foi uma declaração legal. Conversamos por mais alguns minutos, então prometi vê-la amanhã à tarde. Foi tudo o que ela murmurou antes de desligarmos. Depois de terminar rapidamente meu jantar e reabastecer, parti novamente. Como as janelas e o teto solar estavam fechados durante a noite, a rajada de vento não uivava mais em meus ouvidos. O sensor funcionou suavemente. Não pude deixar de sorrir ao pensar em minha esposa e meu genro me dando o mesmo teste. 39 anos maravilhosos. Para onde foi todo esse tempo? Por volta de 1h30, cheguei em casa por volta de 1h45. Eu tinha deixado meu Ford Taurus estacionado na rua para poder levar minha nova aquisição para a garagem. Armado com o controle remoto da garagem, caminhei cautelosamente pela entrada da garagem apenas para descobrir o veículo de outra pessoa ocupando meu lugar designado, bem ao lado do carro da minha esposa. Naquele momento, experimentei uma onda repentina de pânico, meus membros formigando com o que parecia o início de um ataque cardíaco, acompanhado de suor abundante. No entanto, após uma respiração profunda, os sintomas diminuíram, mas o carro desconhecido permaneceu, me deixando com dificuldades para reunir meus pensamentos. Minha memória desaparece momentaneamente quando desliguei a sonda. Atordoado, fiquei sentado ali olhando para o Mercedes ocupando meu espaço. Por fim, aventurei-me na garagem, abri a porta do passageiro do carro e localizei o registro no porta-luvas. Para minha consternação, pertencia a Ralph Pruitt, que até se aposentar 6 meses atrás tinha sido o chefe de Tracy na última década. Droga! Nessa conjuntura, minha inclinação inicial era entrar sorrateiramente na casa, recuperar minha Sig Sauer 90 metros e eliminar os dois. Então pensei em apenas entrar em um confronto físico com eles. No final, decidi que era extremamente imprudente ir para a cadeia, eles não valiam a pena. Silenciosamente, aventurei-me a entrar na casa. A atmosfera estava assustadoramente silenciosa enquanto subia as escadas em direção ao quarto principal. A porta, como sempre, estava trancada, então cuidadosamente a destranquei e entrei. Ali, na minha própria cama, estavam Tracy e Ralph Pruitt, com minha esposa aninhada em seu ombro direito, seu braço em volta dela, uma posição que lembrava como Tracy e eu costumávamos dormir. A familiaridade do abraço dele sugeria que isso não era uma ocorrência única. Preciso tirar um momento para elogiar o recurso de modo noturno do iPhone 11. As 2 fotos que tirei deles no quarto mal iluminado ficaram impressionantes. Depois de guardar meu telefone, silenciosamente peguei roupas suficientes das minhas gavetas e armário para durar vários dias. Encontrando uma mala no armário do corredor, arrumei meus pertences às pressas. Retornando para pegar minha arma de fogo, parti. Reentrando pela garagem, desdobrei minha faca e cortei todos os 4 pneus dos veículos dele e de Tracy. Subindo na minha sonda, dirigi até um ponto na rua e observei. Tracy, aposentada, não precisava acordar cedo, mas Ralph, com obrigações de trabalho, teve que sair do meu local cedo o suficiente para evitar ser detectado pelos vizinhos. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando a porta da garagem se abriu às 5h07. Da mesma forma, não foi nenhuma surpresa quando o carro de Ralph não apareceu. Com todos os 4 pneus furados, o veículo ficou nivelado. A menos que Ralph estivesse examinando especificamente o chão, ele não teria notado o dano. No entanto, os sensores do carro dele o teriam alertado prontamente ao ligar o motor. De onde eu estava estacionado, não consegui observar a atividade na garagem. Também questionei se eles seriam tolos o suficiente para envolver a polícia. Mesmo que eles não tivessem conhecimento do meu envolvimento nos danos, chamar a polícia teria implicado em inúmeras investigações, especialmente considerando que eu era esperado em casa no início da tarde. Depois que Ralph saiu por volta das 10, presumi que Tracy entrou em overdrive para trocar a roupa de cama e limpar a casa de quaisquer vestígios de Ralph. Parti, pegando a estrada em direção a Omaha, NB, decidindo que era hora de fazer uma visita a um antigo frio e me sentar lá novamente.
Tracy finalmente ligou quando não cheguei às 3. Sim. Respondi rapidamente, segurando o telefone no ouvido. Como o novato era um carro antigo sem Bluetooth, mentalmente anotei para consertar isso logo. Onde você está? Você deveria estar em casa, ela perguntou cautelosamente. Estou no meio de Iowa na I-80 indo para Spences, respondi monotonamente. O que você está fazendo em Iowa? Eu sei que você gosta de dirigir, mas você ama esse carro mais do que eu? Agora mesmo, sim, eu respondi sinceramente antes de desligar. Parei, enviei a ela uma foto dela e Ralph dormindo em nossa cama. Não recebi resposta. Retomando minha jornada, pisei fundo no acelerador. Spencer e Marianne suportaram meu mau humor por 3 dias depois que os atualizei sobre o que tinha acontecido. Foi reconfortante estar com amigos de longa data durante um momento difícil. Não falei muito durante o resto da visita depois do meu compartilhamento inicial, mas com velhos amigos, palavras nem sempre são necessárias para transmitir amor e apoio. Enquanto me preparava para ir embora, Marianne me abraçou com força e sussurrou no meu ouvido que ela e Spence sempre tinham espaço para mim, não importa o que acontecesse. Esta viagem de volta para casa não teve a emoção das minhas viagens anteriores. Acho que nunca excedi o limite de velocidade na sonda, pois precisei das habituais mais de 6 horas de condução para processar a minha dor e os meus pensamentos. Lamentei a perda do meu casamento, pois a esta altura eu tinha quase a certeza de que não celebraríamos o nosso 40º aniversário juntos. Vi-me a fazer o conjunto habitual de perguntas. Cometi algum erro? Não consegui satisfazer Tracy na cama? Fui ignorado por outro homem? E como seria minha vida sem Tracy depois de tantos anos? O pensamento até passou pela minha cabeça de perdoá-la e manter nosso casamento, se ela desejasse, mas eu prontamente descartei. No fundo, eu sabia que nunca poderia apagar a imagem deles juntos em nossa cama. Se você não consegue esquecer, você não perdoou de verdade. Eu previ um futuro de amargura e ressentimento se eu permanecesse, em oposição ao caminho amargo, mas liberado, do divórcio. Ah! Eu gritei internamente. Desta vez, o Lincoln de Tracy era o único carro na garagem quando levantei a porta remotamente. Peguei minhas malas no porta-malas e entrei em casa para encontrar Tracy encolhida no sofá da sala de estar, uma taça de vinho tinto ao lado da mão esquerda. Aproveitando o momento, peguei uma corona na geladeira e me acomodei na minha poltrona reclinável. Nós nos olhamos, e notei que as lágrimas estavam começando a se formar. Levantando minha mão direita em um gesto calmante, pude ver a angústia em sua expressão enquanto ela se sentava ligeiramente, mas ela não começou a chorar. Eu implorei, por favor, se contenha. Você sabe que eu detesto seu ato de pobre de mim, e neste cenário, se alguém tem o direito de chorar, sou eu. Como você pôde fazer isso? Conosco? Comigo? 39 anos se passaram, num instante. Acredito que parte disso foi genuíno, talvez os 10 ou 20 anos iniciais. Quando seus sentimentos por mim mudaram. Andy, eu nunca parei de te amar, ela murmurou. Meu amor por você está mais forte do que nunca, mas eu lhe causei uma dor imensurável, e não tenho certeza de como aliviá-la. Você pode acreditar que ainda me ama e talvez haja algum resíduo, mas não é tão fervoroso quanto antes, ou você não teria feito isso comigo. Nunca. Então, me diga, há quanto tempo isso vem acontecendo? Poupe-me da ideia de que foi uma ocorrência única. Seu caso sugere que isso tenha acontecido mais do que esporadicamente. Há outros? Você me traiu com nossos amigos? Quando fiz minha pergunta final, sua expressão se transformou de medo para raiva. Eu ponderei se eu tinha tocado em uma verdade sensível. Como você pode insinuar que eu dormi com qualquer um dos nossos amigos como se eu fosse algum tipo de pessoa promíscua? Ela começou, sua voz carregada de indignação. Parece que a acusação não está muito longe, querido, eu interrompi. Ela emitiu um ruído descontente e ficou em silêncio. Seu olhar se tornou cauteloso, quase como se ela temesse que eu pudesse atacá-la. Ela me entende muito melhor do que isso, e se ela fosse realmente racional, saberia que eu nunca colocaria a mão nela, independentemente das emoções exibidas em meu rosto. Só houve ela começou e então parou,
percebendo que eu poderia descobrir sua decepção. Às vezes, quando a honestidade profundamente arraigada é o único recurso. Ele é o único, ela emendou. Já faz um bom tempo, talvez 5 ou 6 anos. Eu me senti tonto. Tenho certeza de que minhas sobrancelhas se ergueram com a menção do período. Uma ou às vezes 2 vezes por semana, quando atingimos nosso ritmo, e geralmente por várias noites quando você estava viajando a negócios, ela declarou com naturalidade, sem emoção, como se estivesse discutindo um tópico de matemática ou história. Isso equivalia a 1 ou 2 vezes por semana, junto com viagens ao longo de 5 ou 6 anos. Droga, ou eu sou um idiota de primeira ou o cara mais confiável do planeta. Não é como se você tivesse dificultado, ela acrescentou. Você confiou em mim completamente, então tudo o que eu tinha que fazer era dar uma desculpa razoável para explicar meu tempo. Bem, desculpe-me por confiar totalmente na minha esposa de mais de 30 anos, eu retruquei, inclinando minha cabeça para trás e terminando o resto da minha cerveja. Quando me levantei para pegar outra cerveja, notei que o copo dela também estava vazio. Outra? Perguntei. Sim, por favor, ela respondeu alegremente. Peguei uma cerveja fresca para mim e enchi novamente sua taça de vinho antes de me acomodar novamente na minha cadeira, inclinando-me para a frente. Por que você simplesmente não me disse que estava infeliz? Eu poderia ter feito mudanças, no mínimo poderíamos ter nos separado de forma um tanto amigável, sugeri. Mas não estou infeliz e não quero o divórcio, ela declarou suavemente. Eu já disse que te amo e eu realmente quis dizer isso. Quero que envelheçamos juntos. Tenho certeza de que minha expressão transmitiu mais do que uma pitada de confusão para ela. Escute, Alice, isso não é o país das maravilhas. Você não pode me enganar com um amante por anos e depois esperar que eu te leve para pousar para sempre no meu cavalo branco. A vida real, pelo menos na minha experiência, não funciona assim. E é exatamente por isso que estamos tendo essa conversa, Andrew, ela retrucou, usando meu nome formal, um sinal de sua irritação ou raiva em relação a mim. Você é inteligente e não há razão para não encontrarmos uma resolução para isso, mesmo que isso signifique que eu tenha que deixar Ralph ir. Sou sincera, Andy. Eu te amo e somente você. O que Ralph e eu compartilhamos é puramente físico. Suponho que você poderia chamar isso de intimidade. Admito que uma intimidade muito agradável, mas ainda assim é apenas intimidade. O que temos vai muito mais fundo. Por que você iria querer jogar isso fora neste momento? Fiquei ali, atordoado, perplexo e sem palavras. Ela poderia realmente ser tão indiferente às suas ações? Quem levou o espírito da minha esposa quando eu não estava olhando? Espere um minuto, eu respondi. Você realmente acredita que eu vou deixar você continuar dormindo com Ralph? Andy, quando você diz isso, parece tão rude, ela retrucou ferozmente. Porque é rude, eu imediatamente lutei de volta. O que aconteceu com a mulher amorosa com quem me casei há 39 anos e que prometeu ser fiel até que a morte nos separasse? Tracy, você teve casos, romances, por 5 ou 6 anos e não acha que isso é tão importante. Sério? O que está acontecendo com você, baby? Ela tomou um gole de vinho e eu olhei para ela cuidadosamente. Oh meu Deus, eu tenho sorte. Aos 63 anos, ela não parecia ter mais de 53 anos e tinha a figura de uma mulher de 43 anos. E esse era o problema que eu estava prestes a descobrir. Você se lembra de como alguns anos depois que passei pela menopausa, você notou que eu parecia ter recuperado muito da minha força? Eu concordei com a cabeça. Nós dois ficamos surpresos com o rejuvenescimento dela, por assim dizer, e estamos gostando muito disso. O médico dela até cunhou um termo para isso, embora eu não conseguisse lembrar no momento. Ele mencionou que cerca de 10% das mulheres passam por esse fenômeno mais tarde na vida, enquanto para muitos casais, quando os maridos enfrentam uma diminuição no desejo de ir para a cama, pouca coisa pode mudar. Quando Tracy começou a passar por isso, procurei a ajuda médica do meu médico para apoiar sua energia recém-descoberta, o que nos permitiu aproveitar esses anos. Surpreendentemente, nossa vida na cama era bastante satisfatória, apesar da nossa idade avançada.
Durante esse período, Ralph estava me enchendo de elogios, comentando sobre minha aparência radiante e energia recém-descoberta. Naquela época, éramos colegas há cerca de 4 anos e tínhamos desenvolvido uma amizade próxima. Nós até nos envolvemos em um flerte inofensivo, o que inicialmente pareceu revigorante, saber que um homem ainda poderia me achar atraente e paqueradora nessa fase da vida. Espere um momento, eu interrompi. Eu sempre te disse que você exalava imensa sensualidade, e eu frequentemente te persegui esperando levar nosso relacionamento a um nível mais íntimo. Isso não valeu nada? Você é meu marido, tais palavras são esperadas de você, ela disse, mas era uma pessoa completamente diferente, uma amiga que parecia genuinamente interessada em mim, e para ser honesta, foi emocionante. Poucos meses depois, você teve que fazer uma curta viagem de negócios para Houston, acho que para o fim de semana, e não tenho certeza do porquê, mas acabei convidando o Ralph para jantar naquela noite de sábado. Uma coisa levou a outra e eu o levei para cima e pela primeira vez nos tornamos próximos. Foi incrível e incrivelmente emocionante. Eu sabia que parte dessa excitação era causada pelo fato de que estava errado e ele era algo novo e incomum para mim, mas ainda assim foi uma experiência inesquecível. Mais tarde, fomos para a segunda rodada e então dormimos por algumas horas antes de ele ir embora. Sempre que ele vinha, colocávamos o carro dele na garagem, e ele sempre saía cedo de manhã para que os vizinhos não o vissem. Sempre tentamos ser cuidadosos. Não pude deixar de bufar quando ouvi isso. Então, a quem você estava tentando mostrar respeito? Os vizinhos. Porque é claro que você não estava tentando mostrar respeito a mim. Aquele cara ali está com minha esposa na nossa cama e você está me dizendo que está mostrando respeito. Ela estremeceu desconfortavelmente e tomou outro gole de vinho. Devo admitir que fiquei surpresa por não ter acordado me sentindo culpada pelo que tinha feito. A única vez em que me senti culpada foi quando você chegou em casa naquela noite. Eu tenho evitado você por dias, imaginando se você consegue ver isso escrito na minha pele como sujeira. Mas como você não sabia e tecnicamente eu não dei nada de você para ele, parei de me sentir culpada. Então ficou quase fácil voltar uma segunda e depois uma terceira vez. Eu só tinha que ter cuidado para não te machucar. Mas você deu a ele algo meu, eu disse. Embora, no fim das contas, este seja seu corpo e você possa fazer o que quiser com ele, você deu a ele a lealdade que prometeu manter somente a mim. Levei nossos votos a sério há mais de 39 anos, sem nem imaginar que eles tinham uma data de validade. Acho que deve ter ficado escondido em algum lugar nas letras miúdas. Você está exagerando, Andy. Você já pensou sobre isso? O que nós dois ganharíamos se terminássemos, vivendo em algum lugar em um apartamento para idosos, sozinhos? Qual o sentido disso? Eu te amo, Andy. E mesmo que você esteja bravo comigo agora, eu sei que você me ama também. Se você não quer que eu veja Ralph mais, eu posso concordar. Conforme minha raiva aumentava, senti minha pressão arterial subindo. Parecia que estávamos tendo uma discussão sobre se ficaríamos juntos, mas ela parecia acreditar que era sobre se eu toleraria seu relacionamento com Ralph. Inacreditável. Não quero que você continue vendo Ralph pelo menos enquanto ainda estivermos casados, gritei para ela. Depois que nos divorciarmos, você pode vê-lo quanto quiser, para mim tanto faz. Divórcio? Isso não vai acontecer, Andy, ela respondeu casualmente. Levantei-me do meu assento, coloquei algumas roupas limpas na mala às pressas, peguei alguns itens pessoais e fui embora. Entrei na sonda e dirigi até um hotel barato nas proximidades para passar os próximos dias. A atitude de Tracy me deixou completamente perplexo. Como você pode não conhecer alguém depois de estar casado com essa pessoa por 39 anos? Na manhã seguinte, bem cedo, liguei para William Willie Joseph, um amigo de longa data e advogado, e combinei de encontrá-lo para almoçar, por minha conta. Optamos por um restaurante italiano onde, com um sanduíche de vitela e pimenta, contei minha história infeliz. Willie e eu temos uma longa história, desde nossos anos de faculdade na Indiana State, e ele conhece Tracy desde que começamos a namorar. Nós até socializamos com ele e sua esposa Ada em várias ocasiões. Você acha que ela pode estar passando por alguma forma de demência de início precoce?
Isso não parece a Tracy que eu conheço, ele sugeriu. Exatamente, foi minha única resposta. Eu entendo que alguns podem me ver como fraco, mas instruí Will a dividir tudo da forma mais justa possível. Afinal, ela estava comigo há 39 anos, não havia necessidade de eu me tornar implacável de repente. Pedi a Will que lhe desse a casa totalmente paga e me compensasse com um valor equivalente em dinheiro. Eu sabia que nunca poderia voltar para aquela casa sem imaginá-los juntos em nossa cama. Você realmente acha que não há chance de se reconciliar, cara? Vocês estão juntos há eras, envelhecendo lado a lado. Eu podia dizer que isso era tão doloroso para ele quanto para mim. As 2 semanas habituais estão boas para a papelada, Andy? Ele perguntou casualmente. Bem, na verdade, Will, eu estava esperando um favor nisso, e estou disposto a pagar mais por isso. Você pode entregá-la até sexta-feira? O quê? Se você não está guardando o ressentimento, por que apressar? Você nem foi ao banco ou fez qualquer outra coisa que eu disse que era necessário. Eu simplesmente não suporto a atitude dela, Will. Ela é otimista de verdade. Vou mudar de ideia e deixá-la continuar com esse cara, Ralph. Uau! Ele exclamou. Isso é uma bagunça. Sexta-feira logo? Isso deve deixar claro que estou falando sério, Will. Nos dias seguintes, recebi os telefonemas e mensagens esperados de Tracy. Optei por não responder a nenhum dos dois, embora suas mensagens de voz e textos transmitissem sua saudade de mim, desculpas por me machucar e acusações de minha teimosia e imaturidade. Não pude deixar de notar a ausência de um pedido de desculpas por suas ações em relação a mim e ao nosso relacionamento. Na terça-feira à noite, telefonei para minha filha Alison e meu genro Ron para informá-los sobre o divórcio e o motivo específico por trás dele. Eles pareciam tão chocados quanto eu ao ouvir sobre o caso, o que tranquilizou minha mente paranoica de que não havia conspiração contra mim. Lágrimas foram derramadas, e depois de cerca de 10 minutos, Alison perguntou se havia alguma chance de reconciliação. Vocês dois estão casados há tanto tempo. Estão aposentados agora. Este deveria ser o momento de relaxarem juntos perto da lareira com uma bebida, ela sugeriu. Esse era o plano, querida, mas sua mãe parece ter ideias diferentes. Ela acredita que, quando eu superar minha raiva, tudo ficará bem. Mas isso não foi apenas um erro único. Eles têm um caso há mais de 5 anos e já foram íntimos até mesmo na nossa própria cama. Na verdade, foi assim que os descobri. Enviei rapidamente a foto do pombinho dormindo para o telefone da minha filha. Ouvi o som de notificação seguido por uma inspiração profunda dela e de Ron. Nunca serei capaz de apagar essa imagem da minha mente. Sei que a memória acabará desaparecendo, mas a dor permanecerá. Mas já faz 39 anos, pai, ela reclamou. Ron, se você estivesse nessa situação com Alison, você sequer consideraria perdoá-la depois de um caso de 5 ou 6 anos? Houve silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar minha filha olhando feio para Ron, tentando arrancar uma resposta conciliatória dele, mas eu sabia que Ron era firme em suas crenças. Não, pai, eu não a perdoaria e também não descartaria violência física, ele finalmente respondeu. Ron, Alison exclamou. Estou apenas sendo honesto, Ellie, Ron retrucou. Se você fizesse isso comigo, eu sentiria como se você tivesse me matado, pelo menos metaforicamente. Por volta do meio-dia de sexta-feira, Will ligou para me informar que Tracy havia sido intimada. De acordo com seu oficial de justiça, Tracy pareceu chocada e depois devastada. Cheguei em casa por volta das 14 horas para pegar alguns pertences adicionais. Tracy estava sentada à mesa da cozinha, segurando uma taça de vinho com uma garrafa meio vazia ao lado dela. Quando passei pela cozinha em direção às escadas, ela sussurrou com raiva, seu idiota rancoroso, 4 dias e você já está explorando casas de repouso. Eu fui clara, Andy, ela continuou. Não haverá divórcio, você vai encarar isso de frente, nós vamos superar isso e passaremos o resto de nossas vidas juntos. Eu te amo, isso não muda nada. Isso não é ser resiliente, Tracy, isso é se resignar a ser um coelho e eu não vou aceitar isso.
Você violou nossos votos repetidamente só porque somos mais velhos. Você espera que eu perdoe e esqueça. Bem, eu não vou perdoar, eu não vou esquecer, isso não está acontecendo. Tracy, tenho certeza de que você ainda nutre algum amor por mim, mas não é o amor abrangente que já foi. Não desde que Ralph entrou no eu era completamente devotado a você, não havia plano B, nenhuma alternativa, éramos apenas nós. Mas agora somos você, eu, Ralph e quem quer que venha depois de Ralph. Ela soluçou gentilmente agora. Uma grande parte de mim ansiava por abraçá-la com força e tranquilizá-la de que tudo ficaria bem. Meu amor por ela persistiu, afinal estávamos casados há 39 anos. O amor não desaparece simplesmente como apertar um interruptor. No entanto, a paz despedaçada do meu coração resistiu à vontade de atacar com palavras ofensivas. Subi as escadas. Tracy contestou o divórcio e seu advogado persuadiu o juiz a exigir 12 sessões de aconselhamento. Willie me aconselhou a ficar calmo e em silêncio, avisando que ferir o juiz só prolongaria o processo. Nós dois chegamos alguns minutos mais cedo para nossa sessão inicial. Tracy tentou puxar assunto na sala de espera da doutora Ruth Sviarindon, mas eu mantive minhas respostas curtas, não querendo fazer parte disso. Finalmente, a doutora Sviarindon, ela insistiu em não ser chamada de doutora Ruth, saiu de seu consultório e nos guiou para dentro. Apesar de nos terem oferecido bebidas, nós dois recusamos. Então, o médico descreveu as regras. Nada de gritar, xingar ou interromper. Uma primeira infração justificava uma advertência, uma segunda seria reportada ao juiz como insubordinação, com as medidas apropriadas tomadas. Eu ponderei o que essas medidas poderiam implicar até que o Dr. Sviarindon sugeriu que seria sensato eu prestar atenção aos outros quando eu não estivesse falando. Mensagem recebida. Como parte prejudicada, tive a oportunidade de apresentar minha perspectiva primeiro. Durante a maior parte, Tracy sentou-se inquieta, ocasionalmente tentando intervir, apenas para ser interrompida pelo conselheiro. Quando Tracy finalmente relatou sua versão dos eventos, ela se alinhou muito com a minha, mas diferiu em alguns aspectos. Notavelmente, ela retratou a busca por consolo em um novo confidente devido à minha agenda de trabalho exigente. Quando tive a chance de rebater, esclareci ao conselheiro que minha ausência de casa era mínima, normalmente apenas alguns dias por mês, invalidando assim a alegação de solidão de Tracy. A doutora Sviarindon reconheceu meu ponto com um aceno de cabeça e anotou algo em seu caderno. O Dr. Sviarindon perguntou sobre os resultados potenciais de um divórcio. Você busca vitória nisso, Sr. English? Não, doutor. Não estou buscando vitória, respondi cansado. Não acredito que haja qualquer vitória a ser obtida aqui, apenas perda. Estou simplesmente tentando amenizar minhas perdas. Perdi a pessoa que esteve no centro da minha existência por mais de 39 anos, tudo girava em torno dela. Mas agora isso se foi, e nunca poderá ser substituído. Provavelmente acabarei como um velho solitário porque a pessoa que eu considerava acima de todas as outras não valorizou nosso relacionamento o suficiente para permanecer fiel por mais de 5 anos. Isso parece bastante intenso, Sr. English. Você não me parece alguém que exagera. Por que isso está te afetando tanto agora? Você está certo, doutor, eu normalmente sou bem reservado, mas essa é uma circunstância excepcional para mim. Não acho que seja exagero dizer que ela destruiu meu coração e meu mundo. Algumas semanas atrás, eu me senti no topo do mundo. Eu tinha acabado de me aposentar, ganhei um carro que eu adorava de presente da mulher que me ama, e estávamos nos preparando para embarcar em uma jornada pelo país, explorando museus, zoológicos e qualquer outra coisa que chamasse nosso interesse. Era o museu e a mulher que eu amava, e que me amava em troca. Mas então descobri que a profundidade do afeto que eu sentia não era retribuída da mesma forma por ela. Por 30 segundos, a sala caiu em completo silêncio, com apenas o tic-tac constante do relógio de parede quebrando. Finalmente, o Dr. Sviarindon se virou para Tracy pedindo sua perspectiva. Primeiramente, quero dizer que te amo de todo o coração, Andy. Meus sentimentos por você não diminuíram de forma alguma. Não se trata de amor, é apenas sobre intimidade física. Fui honesto com você sobre isso, e mantenho isso.
Tracy relatou sua experiência quase palavra por palavra do jeito que ela me contou, me fazendo pensar se não foi ensaiado. Tentei o meu melhor para esconder minha falta de interesse, mas o que chamou minha atenção foi que ela começou a embelezar com detalhes adicionais. A primeira vez que Ralph e eu fomos próximos foi na noite depois que você foi para Houston. Se você se lembra, nós também fomos próximos naquela noite. Então, no sábado, quando você não estava em casa, eu ainda me sentia nervoso, e na sua ausência eu provavelmente só ansiava por companhia, então convidei Ralph para minha casa. Ele pareceu tomar meu convite como um sinal, especialmente considerando sua ausência, então ele flertou comigo mais do que o normal. Parecia natural, apenas amigos, e começamos a nos beijar. Foi quando percebi que acabaríamos lá em cima na cama. Foi realmente incrível. Foi a primeira vez que fiquei perto de alguém que não fosse você em 42 anos de nossa vida juntos. A percepção de que era errado só intensificou o sentimento. E depois disso, ele se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Nosso encontro foi mais intenso do que o normal. E ainda assim me pareceu que dois amigos próximos estavam se divertindo, e era isso. Eu não o amava, e ele não me amava, mas havia algum tipo de conexão entre nós. Depois disso, nos abraçamos como você e eu fazemos. Eu te amava, eu o coloquei. Sr. English, o Dr. Sviarin não o repreendeu, somos amigos, bons amigos, e surpreendentemente, não me senti tão culpado quanto pensei que me sentiria. Então, quando você não percebeu, imaginei que, desde que eu não tirasse nada de você, ainda poderíamos ser amigos e amantes. Mesmo que você não voltasse para casa cedo, você não saberia, e ainda me amara de todo o coração, e não estaríamos nessa situação agora. Eu não tirei nada de você. Não podemos fingir que a noite de domingo nunca aconteceu e voltar para o que tínhamos? Isso é tudo sobre seu orgulho? E aí está, eu exclamei. É tudo sobre mim e meu ego frágil, não importa que você esteja me traindo por mais de 5 anos. Bem, nosso tempo está quase acabando por hoje, Sr. English, observou o Dr. Sviaringen. Mas devo observar que você não foi particularmente cooperativo hoje. Eu não atirei nela hoje, atirei, retruquei sarcasticamente. Sarcasmo não vai te ajudar aqui, Sr. English, o conselheiro acrescentou. Saí furioso do escritório do conselheiro me sentindo frustrado. Tracy tentou puxar assunto quando chegamos ao estacionamento, mas eu ansiava por solidão, com apenas o zumbido das máquinas como companhia. Deslizando em minha sonda, virei para a rodovia em direção ao leste em direção à fronteira com Indiana. Horas depois, parei em um ponto de descanso, reabasteci o carro, pisei fundo no acelerador e fui para casa. Isso havia se tornado a rotina da minha vida. O único consolo que encontrei foi atrás do volante de um carro de 16 anos. Depois de nossas sessões individuais de aconselhamento, Tracy e eu fomos agendados para uma sessão conjunta. Não perguntei sobre a discussão de Tracy com o conselheiro, não era algo que eu quisesse saber, e ela provavelmente não teria divulgado de qualquer maneira. A orientação da doutora Sviaringen comigo me deixou perplexo. Parecia que ela estava se esforçando para me persuadir a perdoar Tracy, ao mesmo tempo em que enfatizava as consequências de não fazê-lo. Uma velhice solitária. É aqui que estou, doutora. Mesmo quando ela está fisicamente presente, eu me sinto sozinha. Eu costumava nos ver como uma unidade, comigo mesma como uma metade. Mas agora ela me desconectou. Não existe mais nós, somos apenas ela e eu como seres separados. Ela está focada somente em si mesma, desconsiderando nosso relacionamento. É tudo sobre ela, e então há eu e Ralph. Não posso aceitar essa situação, expliquei. Mas ela alega que ama somente você, o Dr. Sviaringen apontou. O envolvimento dela com Ralph não foi motivado por amor, ela insiste, foi puramente físico. Sério, Doc? E tu, Brute? Você deveria ser um terapeuta e conselheiro treinado. Não consegue ver o que realmente está acontecendo? Bem, Sr. English, por que você não compartilha sua perspectiva para que eu possa entender seu ponto de vista? Ela sugeriu. Posso ser direto, já que somos só nós. Ou preciso ser diplomático? Estou disposto a ser honesto se você estiver aberto a isso.
Sinta-se à vontade, Sr. English, vá em frente. Primeiro, acredito que Tracy me ama, mas talvez não tão profundamente quanto antes. Caso contrário, ela não teria entretido a ideia de estar com outro homem. E me chame de tradicional, mas eu não compro a desculpa de que é só físico. Ela obviamente tem alguma conexão emocional com esse cara. Ela admite que elas são amigas muito próximas, o que para mim implica mais do que apenas amizade. Novamente, não acho que se você estiver realmente comprometido, você desenvolve sentimentos por outra pessoa. Enquanto eu falava, observei as expressões da médica de perto, notando suas tentativas de manter um comportamento neutro. No entanto, detectei algumas instâncias em que ela reagiu visivelmente. Doutor, comecei, quando sua esposa se envolve em relações íntimas com outra pessoa em nosso próprio leito conjugal, que nível de respeito isso demonstra para com você? E ao considerar os aspectos de amor e respeito, o que dizer do fato de que ela está envolvida com esse indivíduo há mais de 5 anos? Um breve caso talvez pudesse ser atribuído ao desejo momentâneo, mas 5 anos? Ela me toma por um tolo? Mesmo que seja puramente físico, como devo ignorar ou perdoar 5 anos de infidelidade? 5 anos? No entanto, todos parecem fixados na ideia de que, como somos mais velhos, eu deveria simplesmente perdoá-la e seguir em frente. Mas que diferença faz se estou sozinho em nossos últimos anos? Eu já estou sozinho. Ela me abandonou quando escolheu se envolver com ele. Não importa se eu resido sozinho em um apartamento ou ocupo um cômodo separado em nossa casa, o resultado é o mesmo. Estou sozinha. E mais uma coisa, doutor. Embora ela tenha expressado arrependimento por me causar dor e por eu ter descoberto suas ações, ela nunca se desculpou por sua conduta em si. Ela saboreou a atenção de outro homem e entrou voluntariamente em um caso, mas ela não expressou nenhum remorso. Ela já lhe transmitiu algum remorso? Levantei-me do meu assento e comecei a andar de um lado para o outro enquanto concluía meu solilóquio. Exausto, desabei de volta na cadeira. Todos os pontos são válidos, Sr. English. Precisaremos abordá-los em nossa próxima reunião, observou a outra pessoa. Sim, claro, respondi casualmente. Com isso, levantei-me e parti. Considerando-me bastante astuto, fiquei surpreso com minha própria ingenuidade na emboscada que se seguiu durante a reunião com Tracy e Dr. Swiarindon na semana seguinte. Enquanto nos aprofundamos na resolução deste impasse esta semana, Dr. Swiarindon começou, minha cabeça girando. Vamos começar com Tracy. Dr. Swiarindon, eu não quero o divórcio. Acredito que Andy e eu podemos superar isso e voltar para onde estávamos antes, cavalgando juntos em direção ao pôr do sol. Percebo agora que, embora eu tenha me desculpado por magoá-lo, nunca expressei verdadeiro remorso por trair sua confiança e sei que isso também lhe causou dor. Andy, por favor. Sinto muito mesmo pelo que fiz. Não vamos acabar assim depois de todos esses anos. Você é um homem melhor do que isso. Olhei de soslaio para o médico enquanto Tracy se desculpava. Havia um sorriso irônico em seu rosto que desapareceu assim que olhei para ela. O silêncio na minha cabeça era esmagador. Ainda bem que meus pais me ensinaram a nunca bater em garotas, senão eu teria feito alguma coisa. O fato de você estar perto dele por mais de 5 anos mostra que você não se arrepende, eu disse quando o Dr. Swiarindon começou a se opor às minhas declarações. Talvez você se arrependa de eu ter dormido com ele 1 ou 2 vezes. Talvez eu esteja arrependido de ter sido um idiota bêbado e quebrado meus votos, mas não, eu tenho dormido com esse cara por mais de 5 anos e agora de repente me arrependo. Não combina comigo. Tracy pareceu mais do que consternada com minha resposta. O médico pareceu chocado e estava rabiscando freneticamente aviso. Eu provavelmente estava aquecido por uma reprimenda por minha atitude, mas não consegui conter minha frustração. Estamos separados há o quê? 2 meses agora? Perguntei a Tracy sem esperar ou esperar por uma resposta. Quantas vezes você esteve com ele desde que eu fui embora? O rosto de Tracy ficou vermelho brilhante. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. O rosto do médico refletiu o mesmo tom de vermelho.
Não tinha certeza se era por constrangimento pela pergunta sem resposta ou pela minha percepção. Por um breve momento, senti uma sensação de orgulho. Você pelo menos teve a decência de não fazer isso no que costumava ser nossa cama? Tracy permaneceu em silêncio, repentinamente fascinada pela textura do carpete. Eu me levantei, encontrando o olhar do médico esquisitamente. Ela se contorceu na cadeira. Não sou inteligente o suficiente para determinar se suas ações hoje constituem uma violação ética, mas suspeito que não foram totalmente apropriadas. Acredito que terminei essas sessões e você precisará informar ao juiz que não acredita que mais aconselhamento será benéfico. Entendido? Ela ficou sentada ali, atordoada enquanto eu me levantava para ir embora. Então é assim, Tracy exclamou. 39 anos jogados fora num instante? Nunca pensei que você fosse tão frio e vingativo. Acho que eu tinha você em alta conta. E eu nunca pensei que você fosse apenas uma mulher enganosa e promíscua. Meu erro, respondi suavemente enquanto partia. Fazia cerca de 6 anos desde a última vez que visitei o normal quando cheguei ao estacionamento da funerária. O horário de atendimento não começaria por mais 1 hora, mas minha filha me pediu para chegar cedo para uma reunião privada antes que os outros chegassem. Ela e meu genro, Ron, tiveram a difícil tarefa de fazer os arranjos conforme solicitado por minha ex-esposa. Eles chegaram normalmente de descer 2 dias antes. Alison me ofereceu a oportunidade de ajudar com os arranjos, ou de falar durante o serviço ou a refeição após o funeral. Ela me lembrou que, apesar dos eventos, Tracy e eu tivemos um casamento feliz de mais de 30 anos, e eu provavelmente a conhecia melhor do que qualquer outra pessoa. Embora essa declaração pudesse ter sido precisa, percebi que não havia trocado mais do que algumas dezenas de frases com ela nos 8 anos desde o nosso divórcio. A última vez que tivemos uma conversa substancial foi durante uma visita à casa das crianças, quando liguei por acaso e ela atendeu. Desde nosso último encontro com a doutora Sviaringon, parecia não haver mais nada para discutir, na minha opinião. Alison rapidamente percebeu meu carro chegando e saiu correndo da funerária, seguida por Ron e meu neto. Embora já tivessem se passado alguns meses desde minha última visita à casa deles sempre que nos encontrávamos, Alison nunca deixou de me cumprimentar com um abraço caloroso. Fiel à sua forma, ela não me decepcionou dessa vez também, praticamente pulando em meus braços como uma adolescente, apesar de ter 47 anos. Eu tive que dar um passo para trás quando ela pousou em mim, percebendo que aos 71, eu não era tão ágil quanto antes. Abracei-a com força, depois dei um beijo em sua bochecha antes de gentilmente colocá-la no chão. Ellie, está é Kai, minha companheira nesta jornada. Apresentei a mulher atraente que, apesar de ser apenas 2 anos mais velha que minha filha, havia saído do lado do passageiro do carro. Kai gentilmente concordou em suportar a viagem de 15 horas pela I-55 comigo. Fizemos uma breve parada há cerca de 30 minutos para nos refrescar depois de estar na estrada por 6 horas hoje. Minha filha e meu genro olharam para mim com surpresa estampada em seus rostos. Você dirigiu por 8 horas ontem? Na sua idade? Alison perguntou incrédula. E ele nem me deixou pegar o volante por 1 minuto. Kai entrou na conversa. Você conhece seu pai melhor do que ninguém, eu acho. Ele é bem exigente sobre quem vai dirigir seu Probi. Na verdade, eu dirigi antes dele, Ron acrescentou. Quando testei o carro para a mamãe, antes que ela o comprasse para ele. Percebendo seu erro, a voz de Ron sumiu desajeitadamente. Sentindo seu desconforto, intervim rapidamente para aliviar a tensão. Acontece que esse foi o último presente que ela me deu, e se ela não tivesse me dado, eu nunca teria descoberto sua infidelidade. Então, para mim, foi uma bênção e uma maldição. Suponho que ela sempre viu isso como uma maldição, ele refletiu. Até o fim, ela insistiu que te amava, pai, Alison comentou. Mas ela estava ressentida por você tê-la abandonado, nas palavras dela. Eu simplesmente não consigo entender o que estava passando pela mente dela. Ela continuou saindo com aquele cara por mais 3 anos até que ele foi transferido para o Colorado. Ele nunca pediu para ela ir com ele. Ela também era amarga com ele. Culpou-o pela separação de vocês, eu acho.
Mesmo no leito de morte, acho que ela nunca percebeu que era a causa da desintegração da nossa família. Não me juntei a Alison, Ron e as crianças na frente da casa funerária para o elogio fúnebre. Não senti que era meu lugar. O que quer que tenhamos compartilhado uma vez já estava no passado. Kai e eu sentamos quietos na última fileira durante todo o culto. O pastor fez uma homenagem tocante a Tracy. Muitas lágrimas foram derramadas, mas não por mim. Eu já tinha derramado todas as minhas lágrimas por Tracy há muito tempo. Depois de deixar a funerária, voltamos para a casa de Tracy, nossa antiga casa compartilhada. Foi surreal encontrar muitos velhos amigos que eu não via há anos, todos oferecendo suas condolências. Kai permaneceu firme ao meu lado durante todo o processo, oferecendo apoio silencioso ao segurar minha mão em momentos em que eu parecia precisar de segurança. Ao entrar na casa, Alison nos recebeu e foi como entrar em uma cápsula do tempo. Tudo parecia exatamente como eu me lembrava. Tracy não tinha feito nenhuma alteração. Percebendo minha surpresa, Alison comentou: ela deixou tudo inalterado depois que você saiu, só para o caso de você decidir voltar. Ela nem sequer trocou as fechaduras, esperando que você voltasse algum dia. Se você ainda tiver sua chave, aposto que ela ainda funcionaria. A única chave que guardei daqueles dias é para a sonda, respondi, tirando o troféu do bolso e exibindo. Enquanto Alison preparava o café, fiquei encarregado de preparar xícaras e pires para nós 6, familiarizado com onde tudo estava. Enquanto estávamos ocupados na cozinha, ela se inclinou para perto e sussurrou: sabe, algumas pessoas acharam rude e cafona você ter levado uma companheira mais jovem para o funeral da mamãe. Tenho que admitir que não discordei delas. Arqueei as sobrancelhas e assenti enquanto Alison servia café. Todos se reuniram em volta da mesa da cozinha com suas xícaras. Aproveitei a oportunidade para abordar o assunto. Como mencionei antes, Kai é minha parceira de viagem, não um interesse romântico. Somos amigas há anos em Houston e, sabendo que eu tinha uma longa e potencialmente estressante jornada pela frente, ela se ofereceu para me acompanhar, esclareci. No entanto, talvez compartilhando demais, especialmente na frente da neta, suponho que seria mais preciso me referir a ela como uma amiga com benefícios. Uma entre muitas amigas dessa natureza. O neto riu enquanto Alison e Ron trocavam olhares surpresos. Kai, que preside o 4 Queensbridge Club, onde sou membro honorário, me apresentou ao seu círculo há cerca de 8 anos. Rapidamente formamos uma forte amizade e nos tornamos companheiros frequentes, especialmente em nossos jogos. Kai, sendo a pessoa generosa que é, gradualmente me apresentou às suas amigas solteiras mais próximas, as outras 3 integrantes do clube de bridge. Essas moças, com idades entre 52 e 60 anos, frequentemente procuram companhia ou acompanhante para várias ocasiões, e fico feliz em ajudar quando necessário. Não pude deixar de corar de vergonha, o que levou Kai a continuar a história. Como todos nós atingimos uma certa idade, encontrar homens solteiros elegíveis como seu pai se torna bastante desafiador, então nós 4, ou melhor, nós 5, chegamos a um acordo. Nosso arranjo garante que permaneceremos livres de doenças e ciúmes, com um limite de apenas 2 participantes por vez. Certamente não queremos sobrecarregar seu pai. Ellie e Ron ainda parecem confusos. Seu pai está surpreendentemente em forma, dada a idade, querida. Hoje em dia, eles têm essas pequenas pílulas azuis para ajudar em certos assuntos, e você sabe, a inteligência de um homem nunca enfraquece, não é? Alison e Ron praticamente tiveram um momento de reconhecimento. O neto deles achou a conversa toda histérica. Todos, inclusive eu, acharam que eu acabaria sendo um homem solitário e amargo pelo resto dos meus dias. Continuei. Considerando tudo, eu diria que as coisas acabaram muito bem para esse veterano. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!